Rapaziada, quando eu tava na escola, eu tinha uma professora de redação chamada Verônica. E a Verônica, ela fez muita parte da minha construção profissional como jornalista, porque ela fez eu pegar gosto por escrever, por contar histórias. E a Verônica, ela sempre me ensinou uma coisa. Não adianta você escrever uma boa introdução e um bom fim se o seu desenvolvimento não funcionar. E assim, funciona para as outras partes. Seu desenvolvimento e fim podem ser ótimos se você não tiver uma boa introdução, não adianta. Ou seu fim sendo péssimo, sua boa introdução e seu bom desenvolvimento não adianta. Perde lógica, perde sequência. O Atlético é um time sem lógica. O Atlético é um time sem sequência. Ofensivamente, um Atlético que entregou os gols. Finalizou muito pouco. Na temporada, o Atlético só não finalizou menos nesses jogos todos que o Atletiba, onde só conseguiu finalizar 5 vezes, contra o Pouso Alegre finaliza 7. Mas eu acho que dá para dizer que ao longo da temporada como um todo, o desempenho ofensivo do Atlético é um desempenho legal. Um desempenho em outros jogos que a gente até criou muito mais. Eu não consegui fazer os 2 gols que a gente fez hoje, que também dá para botar muito na conta da fragilidade defensiva do time e dos caras. E defensivamente é um time cada vez melhor. Defensivamente é um time cada vez mais sólido. É muito complicado você elogiar a defesa do Atlético depois de tantos anos de instabilidade. Mas eu vou até sentar para fazer a pesquisa. Já são 424 minutos sem sofrer gols. Assim, é um número muito sólido, gente. É um número muito sólido que merece ser respeitado. Vamos ver até quando isso vai. Mas a chegada do Tobias, acho que uma melhora do Fernando, uma melhora do Léo, o Mikael que já vinha performando. Hoje eles conseguem compor uma defesa que funciona. Só que a gente volta aqui a falar. São 13 jogos nessa temporada, talvez ter sido o ponto principal dos nossos vídeos de pós-jogo nas 13 vezes. A saída de bola do Atlético é horrorosa. A saída de bola do Atlético prejudica o jogo do Atlético como um todo. A gente não consegue ficar com a bola. A gente não consegue chegar no campo de ataque para atacar de maneira rápida, que é a intenção desse time, sim. A gente cede muitas bolas para o adversário, então a gente defensivamente sempre é muito exigido. Enquanto a gente não conseguir fazer com que esse processo do Atlético saindo da defesa e chegando no ataque seja um processo fluido, seja um processo coeso, esse Atlético vai sofrer. É um Atlético que tem uma boa introdução, tem um bom fim. Só não é um Atlético que tem um bom desenvolvimento. E essa bola, quando chega nos meias, ela chega a ser muito sobrecarregada, ela chega sempre muito pesada, sempre com marcação em cima. Como eu queria ter um volante para quebrar linhas e achar o Zapelli. Como eu queria ter um volante para quebrar linhas e achar o Velasco, que é um jogador que vem muito por dentro. E assim, a gente tá falando de contar histórias. Da mesma maneira que eu tô falando do mesmo problema, a gente vai falar do mesmo vilão. Não é que eu quero perseguir o jogador, não é intenção minha perseguir o jogador em absolutamente nada. Tudo que eu mais quero é que ele renda. Mas é mais uma vez a gente vir aqui para falar: o Raul não dá. O Raul não dá, gente. Quando o Raul acertou com o Atlético, eu fiquei empolgado. Quando o Raul acertou com o Atlético, eu achei que poderia ser a solução para nossa cabeça de área que sofre temporadas com o Eric. Mas não dá. É muito frágil nessa capacidade de passe, é muito omisso, não se apresenta para o jogo. Nosso primeiro passe é muito desqualificado, nosso primeiro passe é muito, assim, ocioso, não tem movimentação para tentar quebrar linhas, para tentar tirar o time da pressão. O Atlético sofre muito com isso. O Atlético sofre demais com isso. E parece que o Barbieri não vai tirar o Raul do time. Quando o Barbieri opta em tirar o Filipinho para a entrada do Patrick, que entrou bem, e não tirar o Raul, que já estava amarelado, para mim fica muito claro. O Filipinho estava tentando jogar, o Filipinho estava se apresentando. Só que a gente entra numa situação do Raul ser o homem de confiança do Barbieri desde a época do Bragantino. Então, assim, a gente tá numa sinuca de bico. Ou o Raul sai, ou daqui a pouco quem a gente tá vendo sair do Atlético é o próprio Barbieri. É o próprio Barbieri. O jogo foi muito ruim. O Atlético fez sua pior apresentação na temporada.
O Atlético fez um jogo que, cara, não dá pra dizer o que conseguiu funcionar. Acho que teve uma cota preguiça, sim. Acho que era muito fácil a gente constatar a fragilidade do time dos caras também. Isso foi relaxando o Atlético ao longo do jogo, ao ponto da gente até começar a ficar preocupado. Pô, daqui a pouco uma bola entra e vai ser difícil reverter. Então o Atlético ele precisa ser mais, cara, preocupado. O Atlético precisa ser um time mais preocupado para esses jogos. E assim, eu entendo super que não é o momento pra gente ter o nosso auge técnico na temporada. Eu entendo super que não é o momento pra gente estar jogando a bola mais fina do mundo. Mas eu também preciso compartilhar um sentimento com vocês. O Atlético jogou a partida contra o Pouso Alegre abaixo do aceitável. E assim, se não rolou um esporro federal no vestiário, se não rolou uma cobrança absurda no vestiário, esse time vai voltar a jogar dessa maneira. A partida contra o Pouso Alegre é um exemplo negativo do que a gente não pode fazer nunca mais. Volto a dizer aqui, nunca mais. É um nível de atuação inaceitável, imperdoável. Vamos trazer alguns insights individuais, que agora a gente já falou mais da parte coletiva, né? Mais um jogo que o Maestrani entra é nulo, né? Mais um jogo que o Maestrani entra e o torcedor tem muita dificuldade de entender o que o Maestrani oferece pro jogo. Maestrani entra para ser aquela esperança do Atlético conseguir converter as chances que tanto criou contra o Azures, mas não conseguiu botar a bola dentro do gol. O grande ponto é que a gente cria muito contra o Azures e muito graças ao Isaac. Aí a gente tira o Isaac, que é uma das nossas maiores fontes de criatividade para botar uma estreia, e a gente para de criar. E a gente ainda tem uma estreane ajudando tão pouco. Então, assim, isso precisa ser levado em consideração. Velasco, acho que a gente precisa chamar a atenção da atuação do Velasco também. No momento de mais pobreza criativa do Atlético, foi um dos jogadores que mais tentou participar do jogo junto ali com o Zapelli no meio campo. E é um jogador que sai da partida com mais 2 participações em gol. Participa do primeiro gol dando uma bolaça pro Luiz Fernando, o lance estava impedimento ali, mas enfim. E no segundo gol faz uma bonita finalização para completar a chance que o Isaac ele cria. Então acho que o Velasco é um jogador que a gente precisa começar a olhar com mais carinho. Acho que vem produzindo bem, acho que é consciente, acho que trabalha bem entre linhas. E olha que ele vem jogando do lado do Dudu, que vem, pô, entregando tão pouco, né? E o Palácios entra também não faz muito diferente. Gostei de alguns dos jogadores que saíram do banco. O Isaac não pode ser reserva, a gente vai falar de maneira bem clara sobre isso em um vídeo. O que o Isaac oferece pro time, mais ninguém oferece. Eu gostei da entrada do Patrick. O Patrick participa do gol, em vários momentos estava ali em condição de finalizar. Achei o jogo do Patrick bem coerente, bem consistente. Acho que é uma peça que vai ter mais espaço ao longo da temporada ao natural. Acho que, pô, ainda precisa melhorar. Obviamente não é o auge técnico do Patrick, mas gostei. O Barbieri tem que começar a se dobrar um pouquinho em relação aos seus jogadores favoritos, cara. Principalmente o Raul. Assim, o jogo do Barbieri, ele tá virando um jogo óbvio. Dos pontos positivos serem os mesmos, dos pontos negativos serem os mesmos. O grande ponto é, ele não tá conseguindo mudar o cenário do maior ponto negativo do trabalho dele. Já é um fora Barbieri? Obviamente não é um fora Barbieri. Obviamente a gente não quer o técnico fora do Atlético, mas ele tem que começar a fazer algo para essa saída de bola ser uma saída de bola mais coesa. E hoje fazer algo é basicamente a gente tirar o Raul. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.